Recentemente, a Agência Espacial Europeia, ESA, divulgou um enorme e incomum buraco na camada de ozônio acima do Polo Norte. Incomum porque esse tipo de buraco costuma surgir todo ano, nessa época do ano, no Polo Sul, mas não costumam aparecer no hemisfério norte do planeta. Agora, o buraco, enfim, desapareceu. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira. Algo inexplicável está acontecendo no Polo Norte. Chorando pedras de cristal. Um dos casos de maior mobilização internacional foi o da libanesa Hasna Mohamed Meselmani. Ficou famosa como a menina que produzia e expelia até 7 pedras por dia. Elas apareciam quase que milagrosamente de seus olhos, sem aparentemente feri-los, apesar de afiadas. O pai da menina alegou que ele a levou para um oftalmologista que testemunhou o fenômeno e não tinha outra explicação senão um ato de Deus. Uma grande comoção agitou o mundo árabe. Autoridades religiosas e cientistas procuravam respostas para o enigma. A condição de Hasna Mohamed foi explicada por um investigador paranormal chamado Joy Nickel. Ao invés de realmente ter a capacidade de formar cristais de forma orgânica, ela conseguia esconder as pedras sob as pálpebras, sem ferir os olhos. Ele reproduziu o fenômeno escondendo cristais dentro dos próprios olhos e os expelindo da mesma forma que a garota, como se estivesse chorando. Comprovado, tudo era uma fraude. A própria garota de 12 anos admitiu a enganação e diz que com o apoio dos pais ela mesma colocava os cristais nos olhos. A descoberta frustrou muita gente que já dava a menina como santa, além de indignar a comunidade médica, já que a jovem poderia ter ficado cega. Buraco. Um gigantesco buraco na camada de ozônio, talvez o maior já registrado no norte do planeta, se formou recentemente sobre o Ártico. Em recente artigo para a revista Nature, a jornalista científica Alexandra Witze afirma que a fenda pode ser comparada com o conhecido buraco que se forma anualmente no hemisfério sul sobre a Antártida. Segundo a autora, atualmente níveis reduzidos de ozônio estão presentes em várias regiões centrais do hemisfério norte, cobrindo uma área total de cerca de 3 vezes o tamanho da Groenlândia. Apesar das dimensões, o buraco não traz nenhum risco à saúde das pessoas. O papel do gás ozônio é formar uma camada protetiva na estratosfera, entre 10 e 50 quilômetros acima do solo, uma espécie de escudo contra as nocivas radiações solares ultravioleta. Na Antártida, no entanto, a cada ano um fenômeno tem ocorrido. As temperaturas extremamente frias fazem com que densas nuvens se formem sobre o Polo Sul. Alguns resíduos de atividades industriais humanas reagem na superfície dessas nuvens e terminam por devorar a camada de ozônio. O motivo pelo qual o buraco na camada de ozônio se forma apenas na região antártica é que nesse local as temperaturas são historicamente muito frias, com raríssimas exceções. Por outro lado, no Ártico, essas variações atmosféricas entre frio e quente são comuns, o que acaba por proteger a camada de ozônio. Pirâmides chinesas. Todos sabem que, além do Egito, outros países abrigam pirâmides, como é o caso do Sudão, do México e da Guatemala, por exemplo. Mas você já tinha ouvido falar que na China também existiu uma porção dessas estruturas? Pois é, são mais ou menos 40 delas. E não, elas não foram construídas por seres alienígenas, mas sim por imperadores da dinastia Han, que se estendeu do ano de 206 a.C. até o ano de 220 d.C. As pirâmides chinesas não são tão majestosas como as egípcias ou as maias, mas nem por isso deixam de ser fascinantes. Afinal, o espetacular exército de terracota, também conhecido como Guerreiros de Xi'an, foi encontrado sob uma dessas estruturas guardando o túmulo do imperador Qin. Mas além de guardar imperadores e tesouros, as tais pirâmides também guardavam alguns mistérios. Os cientistas já sabiam que as construções da China, assim como as do Egito, foram erguidas de forma a ficarem alinhadas com os pontos cardeais, isto é, norte, sul, leste e oeste. Contudo, enquanto algumas das pirâmides se encontravam quase que perfeitamente ordenadas com respeito ao Polo Norte, outras tinham um ligeiro desvio e ninguém tinha conseguido entender o motivo dessa anomalia até agora. Por muito tempo, a suspeita era de que os construtores chineses simplesmente tinham cometido algum erro de cálculo. No entanto, o estranho é que as pirâmides desalinhadas apresentam um desvio semelhante de quase 14 graus, e isso sim era algo notável, fato que chamou a atenção do astrônomo italiano Giulio Magli, que parece ter descoberto o motivo de as estruturas apresentarem essa discrepância. De acordo com o pesquisador, enquanto os arquitetos chineses construíam algumas das pirâmides alinhadas com o Polo Norte,
As que apresentam desvio não estão tortas, mas foram erguidas de forma a ficarem apontadas para a estrela polar, cujo posicionamento hoje coincide com o eixo de projeção de nosso planeta e é a estrela mais próxima ao Polo Norte. O astrônomo baseou a sua conclusão em um movimento do nosso planeta conhecido como precessão axial, que ocorre por conta de a Terra realizar o seu movimento de rotação de maneira inclinada, o que por sua vez faz com que a cada 25,7 mil anos, mais ou menos, nosso mundo complete uma volta ao redor do eixo de sua eclíptica, como se fosse um peão. Sendo assim, segundo Magli, há 2.000 anos o Polo Norte e a estrela polar não se encontravam alinhados da mesma forma que atualmente é, e por isso algumas das pirâmides chinesas parecem se encontrar fora de lugar e por muito tempo se pensou que os seus construtores tinham cometido um erro na hora de projetar o seu posicionamento. Raposa. Uma impressionante imagem de uma raposa congelada dentro de um bloco de gelo percorreu o mundo no ano passado. O registro foi feito por um caçador alemão perto do rio Danúbio, no sudoeste da Alemanha. Em entrevista à agência de notícias alemã dpa, Francis Telly explicou que a raposa se afogou no local ao cair na água após caminhar sobre a fina camada de gelo que cobria o rio. Ele acrescentou que extraiu o bloco com o animal no dia 2 de janeiro e decidiu exibi-lo em frente a um hotel em Friedgen, um povoado localizado às margens do Danúbio, no sudoeste da Alemanha, para alertar sobre os perigos associados aos rios durante o inverno. O caçador afirmou ainda que não é atípico que os animais se afoguem ao atravessarem a superfície congelada de rios durante a estação fria. Raios cósmicos. Os raios cósmicos são originários do espaço profundo. Viajam milhões de anos e eventualmente chegam ao nosso planeta. Esses raios são absorvidos pela nossa atmosfera e são invisíveis para as pessoas terrestres. Mas o que acontece com os astronautas que viajam no espaço desprotegidos? Eles veem luzes, mesmo com os olhos fechados. Esta luz age de forma diferente do que a que estamos acostumados aqui no chão. A missão Apollo 11 descreveu-a como manchas, raios e nuvens, com visões a cada 3 minutos mais ou menos. Embora esse fenômeno visual não seja totalmente compreendido pelos cientistas, eles sabem que os raios cósmicos viajam em altas velocidades e atravessam as naves espaciais, as retinas dos astronautas e voltam para o espaço novamente. Os raios não são considerados prejudiciais, mas os efeitos dessa enxurrada de partículas ainda estão sob investigação. Ossos milenares de indígena. Em 2016, um garoto de apenas 14 anos chamado Elo Airtuck, de Salt Lake City, Utah, estava cavando um buraco no quintal de sua casa, na intenção de fazer um lago, quando ele fez uma descoberta macabra: ossos humanos. Assustado com a descoberta inesperada, ele chamou a polícia, que mais tarde enviou os ossos para o médico legista do estado a ser testado. Os resultados concluíram que os ossos não eram de um assassinato recente, mas pertenceu a um nativo americano que vivia em Utah cerca de 1000 anos atrás. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!